Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar chegando, você vai ligando aí, pegando a sua Bíblia, pegando aí o seu caderno, sua caneta. Daqui a pouquinho nós vamos começar aí o nosso estudo. Entramos aí um pouquinho mais cedo para o pessoal estar chegando. Nós vamos começar uma série de estudos sobre Apocalipse. Estamos vivendo dias aí de muita profecia, né? Muita conversa, muita coisa sendo postada, e é necessário que a gente estude. Nós já estudamos esse tempo atrás, alguns 2 anos atrás. Agora nós vamos retomar, vamos estudar um pouco mais sobre Apocalipse, para a gente poder ter base da palavra acerca do que vai vir. Então nós vamos começar daqui a pouquinho, e você vai se preparando aí. Se você puder compartilhar a live, você compartilha, convida seus amigos. E me perguntaram assim: pastor, por que não grava no YouTube ao vivo? Eu tenho uma notícia para te dar. O YouTube só deixa gravar ao vivo se você tiver 1000 inscritos. Nós não temos. Nós temos 130. Aí, se nós tivéssemos 130.000 inscritos, nós poderíamos fazer a live direto do YouTube. Mas como nós não temos, nós usamos o Facebook mesmo. Glória a Deus. E aí amanhã a minha querida Júlia joga o vídeo no YouTube. Mas ao vivo, a ferramenta que nós temos hoje é o Facebook. Então você que está chegando aí, compartilha, digita, manda mensagem, interagem, faz perguntas, amém? Então você pode estar participando, deixa seu nome para a gente saber quem está participando do estudo, e assim nós vamos estudando. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu só entrei antes, como eu disse para vocês, para a gente poder ganhar tempo, o pessoal está chegando. Eu quero lembrar vocês, daqui a pouco, depois do estudo, eu vou mandar a apostila em PDF. Ah, por que o senhor não mandou antes? Não mandei antes porque tem gente que infelizmente é meio jacó, né? Pode pegar a apostila e não assistir a aula. Então, primeira aula, depois a apostila. Mas daqui a pouco eu mando para você aí, a pessoa que é da igreja, eu mando a apostila em PDF, para você poder ter arquivado no seu computador, no seu celular, ou se você preferir até imprimir. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Vai chegando, já tem 8 pessoas que estão online. Isso aí, ó. Compartilha, deixa o seu nome. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar perguntas, depois eu respondo para vocês. Nós ainda estamos na quarentena, né? Segundo o decreto aí municipal, foi liberado o comércio, mas as igrejas ainda estão com restrições, só podem ter 10 pessoas na igreja, junto comigo, isso quer dizer eu e mais 9. Então nós estamos aí obedecendo aí o que a lei manda. Daqui a pouquinho a gente vai começar. É isso aí. Vamos orar. Vamos dar início aí ao nosso estudo, a 60 minutos, tá bom? Preste bastante atenção para você poder aproveitar o máximo. Pai, nós queremos orar ao Senhor e colocar o nosso coração diante da Tua presença. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine. O Teu Espírito Santo é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, é aquele que revela aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Por isso, nesta noite, nós queremos, através das redes sociais e aqueles que estão aqui presencial, que possamos aprender um pouco mais, começar uma série de estudos acerca de Apocalipse, e assim nós podemos crescer no conhecimento da Tua palavra, no nome de Jesus.
Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 2. Aí você vai pensar assim, pastor, mas nós vamos começar a estudar Apocalipse sem a Daniel? Sim. Por quê? Vou explicar por quê. Apocalipse é o último livro. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Então, quando você começa a estudar sobre Apocalipse, você obviamente precisa começar o estudo por Daniel. Por quê? Porque existe na revelação uma parte histórica, uma parte que envolve o tempo e nações, impérios. E então quando você começa a estudar Apocalipse pelo livro de Daniel, lembrando que lá em Mateus 24, Jesus cita Daniel, porque Daniel recebeu uma revelação acerca do final dos tempos. Então o livro, estudar Apocalipse fica mais simples quando você começa a estudar em Daniel, e é por isso que no capítulo 2, nós vamos ler hoje o capítulo 2, a partir do versículo de número... Vamos ler aqui, vamos ver o versículo que fica melhor para a gente começar. Nós vamos ver aqui o sonho de Nabucodonosor. Vamos ler a partir do verso 20, tá bom? Deixa a sua Bíblia pronta, preparada, eu quero compartilhar com vocês uma verdade. O que Apocalipse trata? Do que ele trata? Apocalipse ele trata do fim. É uma coisa que as pessoas raramente gostam de pensar, porque nós não queremos morrer, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e pensando sobre a questão do que as pessoas querem o céu na terra. Elas não querem o céu, elas querem o céu na terra. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de pensar. Poucas pessoas gostam de estudar sobre Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque existe uma verdade que pouca gente quer realmente se inteirar, é que vai ter fim. Do que se trata Apocalipse? Do que o livro trata tanto? Do fim. Quando você pega a sua Bíblia lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio do quê? O princípio do tempo. O tempo ele tem começo, meio e fim. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai descobrir que o livro de Apocalipse é uma revelação que Deus dá ao homem acerca do fim e o fim do tempo. Porque nós temos duas realidades. Uma é o tempo e a outra é a eternidade. A eternidade é o ambiente de Deus e o tempo é o ambiente do homem. O tempo está inserido na eternidade. Então nós viemos da eternidade, entramos no tempo, saímos do tempo e voltamos para a eternidade. Então quando você pega na Bíblia e lê Gênesis capítulo 1, no princípio, o princípio do quê? No princípio do tempo. Quando Deus cria o mundo, Deus cria junto o tempo. Então quando a Bíblia fala, no princípio Deus criou, quer dizer, Deus começa a criação e junto com a criação ele começa o tempo. Isso significa que o tempo tem um início, você sabe muito bem que ele tem um meio e um fim. Aí você vai para Gálatas 4,4, diz assim, ó, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei, e veio, nascido de mulher, para resgatar os que estavam em pecado debaixo da lei. Então, quando você começa a estudar Apocalipse, você precisa pensar nessa ideia de tempo. O início do tempo, o ápice do tempo é a vinda de Cristo, e nós vamos ver a partir de hoje, você vai ver profetizado, falando do fim. Você vai ver que nós temos uma série de eventos acontecendo, e um dos principais eventos do final de todas as coisas é a vinda do Messias, é a vinda de Cristo. Então quando você lê Gálatas 4,4 dizendo que na plenitude do tempo Deus enviaria seu Filho, e você vê uma série de parábolas falando disso, e você vê uma série de profecias falando disso, quando Cristo vem à terra,
ele está determinando o meio. O tempo, ele tem um início, um meio e um fim. Então, quando Cristo veio, a Bíblia fala que na plenitude do tempo, Cristo viria, Cristo veio. Então, a vinda de Jesus, ela marca o início do fim. Desde o dia que Jesus veio a essa terra, o tempo está determinado, quer dizer, ele começou lá em Gênesis. Aí você vai ver Adão, Eva, a humanidade vai vindo. No capítulo 12, Deus chama Abraão, cria uma nação, outras nações existiram. Aí você vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, nasce aí a nação de Israel. E aí você vai ver o desenvolvimento da nação, que Deus cria uma nação para falar para as outras nações acerca dele. E aí você vai ver todo o Velho Testamento falando de um assunto, a vinda de Cristo à terra. E quando Cristo vem, é um evento importante do tempo, essa vinda marca o início do fim. Quer dizer, nós estamos em aproximadamente 2020. Por que aproximadamente? Por causa desse monte de calendário que já existiu no meio do humano. A humanidade tem entre 7 e 10 mil anos, segundo os estudiosos. A humanidade, não estou falando da Terra não. A humanidade tem entre 7 a 10 mil anos. Então, você está falando de um calendário que não é absoluto, pode ter uma variação de prazo. Então, nós estamos falando de 2020 anos, que desde a vinda do Messias, Cristo veio, e na plenitude do tempo ele vem. Isso significa que a partir da cruz, a partir do nascimento de Jesus e da obra que Jesus completa na cruz, você tem o fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Aí você vai entender o seguinte: o que nós precisamos estudar em Apocalipse? Porque, presta atenção, nós temos alguns eventos chaves no tempo. Deus cria o homem para ser seu filho, o homem cai, peca, Deus restaura o homem através da vida de Cristo, do sacrifício de Jesus, e agora nós temos alguns eventos até o fim. E o que um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que ter? Clareza desses detalhes. Do fim. O fim vai ter um fim. Nós estamos caminhando para o final. Nós estamos no final de todas as coisas. A Bíblia está dizendo que nós estamos no final. Nós vamos ler vários textos nos estudos que nós vamos fazer, e você vai ver Mateus 24, Jesus falando do tempo do fim e os sinais do tempo do fim. E as pessoas viviam perguntando para Jesus: como é que nós vamos saber, como é que nós vamos identificar o fim? Porque a grande questão é essa: o fim. Como é que vai ser o final? Nós temos, por exemplo, Jesus já veio a primeira vez. Isso é fato, isso é histórico, não é mais revelação. Era revelação para Daniel, era revelação para Jeremias, era revelação para Ezequiel, era revelação para os profetas do Velho. Mas Cristo já veio e ele já cumpriu. E você vai ver que lá em Apocalipse, quando você começa a estudar Apocalipse, uma parte do que está lá já cumpriu. Tem uma parte histórica que a gente consegue conferir na história, e tem uma parte que ainda não aconteceu. Mas lembre-se que a revelação ela foi dada e ela vai se cumprindo. Então é importante a gente entender, todo mundo precisa entender isso, que nós estamos caminhando para o final. Bom, nós temos agora a segunda vinda de Cristo, nós temos o arrebatamento da igreja, nós temos a grande tribulação, nós temos aí o milênio, nós temos o juízo final. Agora, uma coisa importante: você pode estudar Apocalipse e você pode analisar vários meios de interpretação: preterista, futurista, idealista, histórico. Nós vamos estudar isso com detalhe com o passar do tempo. Mas presta atenção, ninguém discute os eventos. Os eventos eles são claros. A interpretação de Apocalipse ela não vai tratar se vai ou não acontecer isso. Ninguém que estuda a palavra de Deus vai questionar. Então, por exemplo, a interpretação e a discussão existe quando, por exemplo, a igreja vai ser arrebatada. Vai. Ninguém discute isso. Como a igreja vai ser arrebatada? Ninguém discute isso. A questão é: a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação? Nós somos amilenistas, nós somos pré-milenistas, essa é a questão. Como não é se vai acontecer, o que vai acontecer é claro.
Que vai haver o arrebatamento da igreja? Claro, é inegável. A pergunta é: quando? A igreja vai ser arrebatada quando? Entende a questão? Nós vamos estudar isso detalhadamente. Hoje eu só estou dando a introdução. A questão é que vai haver o arrebatamento, fato. A discussão é quando? Vai haver o milênio? Vai haver o milênio. A discussão é como que vai ser o milênio? Vai haver a segunda volta do Cristo? Vai. Como? Vai ser primeiro para a igreja e depois para todo mundo? Ou vai ser para todo mundo de uma vez? Então, quando você estuda Apocalipse, você não está questionando os eventos. Todo mundo que estuda a Bíblia é categórico. Vai haver isso. Vai haver a segunda vinda, vai haver o arrebatamento da igreja, vai haver a grande tribulação, vai haver o milênio, Satanás vai ser preso, depois vai haver a batalha, vai ter a batalha do Armagedon, vai ter o juízo final, ponto. Vai ter ressurreição dos mortos, ponto. Isso, nós não vamos nem discutir isso, porque isso é fato. O que nós vamos discutir? Nós vamos ver as teses que nós temos sobre esses eventos. Então nós vamos ver, por exemplo, quando nós formos estudar, por exemplo, o arrebatamento, a grande tribulação. Tem gente que é pré-tribulacionista, tem gente que é mesotribulacionista, tem gente que é pós-tribulacionista. O que significa isso? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? A igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação? Ou a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação? Você vai ter 3 teses fortes de pessoas no mundo inteiro que estudam a Bíblia, e vai ter aquele que defende que a igreja vai ser arrebatada antes. Ela não vai passar na grande tribulação, nos últimos 7 anos finais. Não, a igreja vai ser arrebatada no meio. Não, a igreja vai passar pela grande tribulação. E você vai encontrar base para todo mundo acreditar. É por isso que existe um pouco de dificuldade para estudar Apocalipse, porque esses eventos, eles existem, é real. Então a questão é, do que Apocalipse está tratando? Do fim. Como é que vai ser o fim? Que vai existir o fim, isso é fato. A pergunta é, porque quando Jesus esteve aqui na terra, a pergunta que ele sempre tinha que repetir é: Senhor, será esse o tempo que tu vais restaurar Israel? Será o tempo do fim? Se você ler Mateus 24, você vai ver que eles perguntaram para Jesus: e como é que nós vamos saber do fim? A questão é: nós estamos no fim? Jesus está para voltar? Porque você precisa entender na revelação da Bíblia que desde Gênesis até a vinda de Jesus, todas as profecias foram: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, o Messias virá, o Salvador virá, o Salvador virá, o Salvador virá. E aí se passou 4.000 e poucos anos. Passou um tempão. Mas será que Jesus virá ou não virá? Jesus veio. Muitos não o receberam, muitos não entenderam, muitos, até hoje Israel não aceitou Jesus como Messias. Existem os judeus messiânicos que aceitam Jesus como Messias, mas a nação de Israel até hoje está esperando. Você vai olhando na internet, eles estão profetizando que o Messias está às portas, hoje. Agora, Jesus veio, pronto, já veio, é um fato histórico inclusive. Não tem como você negar a presença de Jesus na história da humanidade. Bom, agora nós estamos há 2020 anos aproximadamente esperando o quê? A segunda vinda. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, na segunda vinda ele vem como leão. Na primeira vinda ele veio humilde, calado, apanhou, veio para morrer, morreu, calado como um cordeiro, não abriu a sua boca, morreu no lugar do homem para salvar o homem. Mas a Bíblia diz que na segunda vinda dele, ele vem como um leão. Ele não vai vir humildezinho, como um servo sofredor. Agora ele vem como um rei dos reis, senhor dos senhores. E aí todo mundo verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas tem uma série de eventos. Tem uma série de eventos. E é por isso que homens e mulheres de Deus precisam estudar esse tema. Por quê?
Porque o próprio Cristo diz que muitos virão em nome dele, falsos profetas, falando que é Jesus. Olha aí, vira e mexe, aparece um Jesus. Apareceu um Jesus na Rússia, apareceu um Jesus no Brasil, apareceu um Jesus acho que na Colômbia. Não, sou Jesus, a reencarnação de Jesus, eu sou Jesus. Jesus disse isso, que olha, fique atento, porque muitos virão dizendo ser o Cristo, muitos virão, e muitas profecias. Meu irmão, hoje você abre rede social, é profecia, 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 mas a verdadeira profecia, ela está na palavra. Nós temos que estar atentos àquilo que está na palavra. A palavra é que vai determinar. E é por isso que nós vamos começar uma série de estudos sobre isso. Agora, presta atenção. Eu já introduzi a questão do tempo. Início, meio, fim. Iniciou lá em Gênesis 1, o meio do tempo. Gálatas 4:4. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quer dizer, o ápice do tempo foi a vinda de Cristo. Cristo veio, viveu aqui aproximadamente 33 anos, morreu, ficou 40 dias ressurreto. Aí ele veio, foi assunto aos céus e disse que ele voltaria. Deu uma promessa à sua igreja e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí você vai ver qual é a mensagem do evangelho: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Qual foi a mensagem de João Batista, o último profeta do Velho Testamento? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E depois de João Batista, Jesus e todos os profetas, todos eles estão pregando a mesma coisa: arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aí vamos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso que você precisa entender, dentro da revelação de Apocalipse, qual é a questão que está em jogo. O reino dos homens, o reino de Deus e o império das trevas. Está na Bíblia. Aí você vai entender por que nós vamos começar o estudo em Daniel 2. O rei Nabucodonosor tem um sonho. Aí ele sonhou com uma estátua. A estátua tinha cabeça de ouro, braços e peito de prata, o abdômen de cobre e a coxa, a canela de ferro, os pés de ferro com barro. Aí você vai entender, quando você compreende que a revelação do tempo, do fim, tem a ver com o quê? Com o reino dos homens, com o império das trevas e com o reino de Deus. No final da história, você vai entender, essa é a questão que pega, se nós vamos ou não. Olha para você ver aqui no capítulo 2, a partir do verso 20 de Daniel. Você precisa ler o capítulo 2 inteiro, obviamente, porque Nabucodonosor, aí no capítulo 2, verso 1, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Aí você vai ler o capítulo 2 inteiro, que nós não temos tempo para isso. Ele tem um sonho, e aí ninguém interpreta o sonho, nem ele entende nada do sonho. Aí ele chama os magos, encantadores, astrólogos, tudo que tinha direito lá na Babilônia, para interpretar o sonho. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Aí ele falou: olha, vamos mandar matar todo mundo, já que vocês não prestam para revelar, vamos matar. Aí Daniel fica sabendo. Daniel era judeu, mas ele estava no cativeiro babilônico. E aí falaram para ele: olha, tem um rapaz aí que interpreta sonhos aí, revela, chama ele lá. Aí ele vem, fala para o rei: me dá uns dias, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar o Deus dos céus, para que ele nos dê a revelação. Aí Daniel, mais os seus 3 amigos, começaram a orar e pedir a revelação. Então o verso 20 diz aqui, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Por que de eternidade a eternidade? Porque Deus não está no tempo. Deus opera e age no tempo do homem.
porque o tempo é do homem, não é de Deus. O tempo de Deus é Kairos, e ele opera na eternidade, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. E então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nos últimos dias. O que Daniel estava vendo não era para ele naquele período, era algo que aconteceria no fim. Aí ele vai falar aqui, ó: o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. No caso, o Império Babilônico, e o rei Nabucodonosor simbolizava essa estátua, falando que a cabeça de ouro era Nabucodonosor e obviamente o Império Babilônico. Depois de ti se levantará outro inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E quando o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa, alguma firmeza do ferro, pois vistes o ferro misturado com um barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, e assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis,
o Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aí você começa a ver na revelação de Apocalipse o quê? Que Deus está dizendo que na história da humanidade existe, presta atenção, desde a Torre de Babel, Deus criou o homem com um propósito, multiplicar e encher a terra, mas Deus nunca mandou o homem estabelecer reinos, até porque já existe o projeto de Deus no reino de Deus. É por isso que nós, quando começamos a pregar o Evangelho, começamos a dizer o quê? Arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino. O que essa estátua representa? O poder humano, o domínio humano. Essa estátua que Nabucodonosor tem no sonho é exatamente o conflito que existe entre o reino dos homens, o reino de Deus e o império das trevas. Porque desde o início, quando Satanás cai, qual foi o motivo da queda de Satanás? Satanás queria estabelecer um reino para ele, aonde ele mandaria. Obviamente que ele foi banido, caiu, saiu da presença de Deus, foi lançado para a terra. E ele colocou dentro do homem a mesma sementinha. Lá no Gênesis, ele falou para Adão e Eva. O que Deus disse acerca da árvore? Olha, pode comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Aí ele falou assim, não, isso aí é o seguinte, Deus não quer que você coma da árvore, porque se comer da árvore, serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí, desde então, você vai ver que há um conflito entre o reino de Deus e o reino dos homens. No reino dos homens, competição, quem salta mais, quem corre mais, quem é o melhor, quem é o mais bonito, quem é o mais rico, quem tem mais coisas, quem tem mais posses. No reino do homem é competição, orgulho, soberba, vaidade, não aceito, não concordo. No reino dos homens, ninguém está satisfeito. No reino dos homens, o que prevalece? O orgulho, a soberba, a glória do homem. Os homens lutam desesperadamente, competem entre si, qual é a nação mais forte, qual é o exército mais forte, quem corre mais, quem pula mais, quem é o melhor basquete, melhor corrida, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR. Você pode ver que no mundo do homem, na glória do homem, tudo tem a ver com quem é o melhor. No reino dos homens, você tem que ser o melhor, não importa como. Não importa se eu tenho 10 bilhões de dólares e o cara do meu lado não tem R$1, eu vou pensar, não, eu ganhei o dinheiro na força do meu braço, eu tenho, ele não tem, problema dele. No mundo dos homens, o que importa? Sou eu que importo. O que importa no mundo dos homens? A minha glória, Quando você vai para Isaías 40, Deus fala, consolai o meu povo. E aí o profeta vai orando e ele fala, uma voz diz, clama, e ele fala, o que é de clamar? Deus fala assim, toda a carne é erva, e toda a sua flor como a glória do homem. Seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nela o hálito do Senhor. A questão que o homem ainda não entendeu, algo muito simples, que você morre, e que você não fica aqui. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, mas é uma dificuldade para o ser humano entender isso. Você morre, você vai morrer, nem sabe do que, nem o dia, mas mesmo assim o ser humano quer ajuntar riquezas e coisas e poder e posição, para quê? No reino dos homens,
você vai ver que quando Cristo começa a pregar, qual foi a mensagem do reino? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ganhar, tem que dar. Quem quiser ganhar, tem que perder. Quem quiser ser o líder, seja servo. No reino de Deus é o oposto do reino dos homens. Tudo no reino dos homens tem a ver com poder, posição, quem é mais rico, quem é o homem mais rico do mundo, o Bill Gates, o chinesinho lá, dono da Amazon, quem que é o atleta mais rápido do mundo, o Usain Bolt. No mundo dos homens, quem é que salta mais alto, quem é que atira mais longe? Tudo no mundo dos homens tem a ver com orgulho, soberba, altivez, posição, status quo, o meu carro, a minha casa, meu patrimônio, meu bem-estar. Esse é o reino dos homens. Entende? Então, quando você começa a estudar Apocalipse, Deus está dizendo o que para a humanidade? Vai ter fim. Vai ter fim. Vocês estão aí fazendo projetos, mas vai haver um fim. Mas a humanidade não aceita isso. Daí o grande problema das pessoas de morrer. Porque no fundo, o homem ele tem medo do depois da morte. E ao mesmo tempo que ele tem medo, ele também não se prepara. Por isso que quando eu faço velório, eu sempre digo: há pessoas que vivem como se não fossem morrer, e há pessoas que morrem como se não tivessem vivido, porque não entenderam qual que é o sentido da vida. Quando você começa a estudar Apocalipse, a revelação para nós vai haver um fim. Noé começou a pregar: vai haver uma chuva, 40 dias e 40 noites vai haver um dilúvio. E aí Deus levanta um agricultor para construir um barco gigante, o primeiro grande transatlântico da história da humanidade. Aí Noé fica 120 anos pregando e falando: vai chover, vai chover, vai chover. E o povo ria, zombava, casava, largava, estava só na festa, no oba-oba. Por isso que lá em Mateus 24 fala que um dos sinais da volta de Jesus é os tempos de Noé, que os homens estão casando, largando, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mais um dia, e presta atenção, porque isso é importante na revelação de Apocalipse. 7 dias antes de começar a chover, Deus pôs Noé e a sua família na arca e os pares de animal. 7 dias o povo rindo e zombando de Noé: não vai chover, louco! A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi e fechou a arca por fora, e depois de 7 dias começou a chover. E aquela humanidade toda daquela época morreu, porque não creu naquilo que Deus estava falando. Da mesma forma, hoje, a igreja é a arca de Deus, e tem um monte de gente na internet, no Instagram, Facebook, WhatsApp, falando: Jesus vai voltar de novo, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus vai voltar, e as pessoas estão vivendo como se nada. Por isso que é relevante a gente estudar sobre Apocalipse. Vai voltar, vai arrebatar a igreja, vai haver grande tribulação. Presta atenção, você que está me ouvindo aí no online. Coronavírus é brincadeira de criança para o que vai acontecer na grande tribulação. A Bíblia diz que na grande tribulação a dor vai ser tão grande que as pessoas vão querer morrer, mas não vão poder. Estou falando de coronavírus não, filho. A Bíblia diz lá, nós vamos estudar sobre isso, que na grande tribulação vai ser algo tão terrível que a humanidade ainda não viu. Agora, olha que a humanidade já viu coisa feia: Stalin, Hitler, Holocausto, tsunami, terremoto.
maremoto, assassinato de tudo quanto é jeito que você pensar e imaginar, mas a Bíblia está dizendo que no período da grande tribulação vai haver um tempo tão ruim que as pessoas vão pedir a morte, vão pedir que os montes caiam sobre elas. Mas as pessoas dão crédito à palavra? As pessoas estão dando crédito ao fato de que Deus está dizendo que vai haver um fim. Aí as pessoas dizem, já tem 2020 anos, Jesus ainda não voltou. Tudo bem, mas não quer dizer que ele não vai voltar. Pode ser que ele demore mais 10 anos, mais 20, mais 5, mais um dia. E lembrando que se você morrer, Jesus volta para você imediatamente. A questão é, do que Nabucodonosor está falando? O que Deus revelou para Nabucodonosor? Que haverá no tempo o império dos homens, o império babilônico, o império medo-persa, o império grego, o grande Alexandre. Vai haver os 4 generais, depois nós vamos dar isso detalhadamente. Vai haver, depois que Alexandre morre, aos 33 anos, 4 generais dele começam a reinar ali no que ele tinha conquistado. Desse racha veio um povo, uma tribuzinha, uma aldeia na Península Itálica. E aí essa penínsulazinha, esse povo vai crescendo, nasce uma cidade chamada Roma. Essa cidade se torna uma grande cidade, vira uma cidade-estado, e essa grande cidade se torna um império. E 27 anos antes de Jesus vir à terra, quem estava reinando era o Império Romano, que é um dos dentro da revelação. Aí quando Cristo nasce, quem está no reino dos homens, mandando, governando? O Império Romano. Deus está pontuando para nós uma revelação espiritual dentro de um contexto histórico, porque você precisa entender que há um tempo, e Deus é tão detalhista. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai vendo que historicamente, biblicamente, historicamente, as coisas vão se encaixando. E aí você vai entender aquela simbologia toda de Apocalipse, 7 chifres, 7 cabeças. Por quê? Porque são símbolos que Deus usa como uma metáfora, como uma parábola, porque a revelação não é para todos. Aí Deus conversa com a humanidade por símbolos. Por quê? Porque há um tempo para se cumprir. Por isso que é importante nós entendermos, a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Só que o que nós estamos vivendo? O tempo do fim. Essa é a grande questão. O estudo de hoje trata sobre isso. Então, depois eu mando para você, se você quiser, por PDF, tá bom? Vou ler aqui alguns trechos aqui para a gente pontuar. Então, Nabucodonosor ficou impressionado com o que viu no sonho. E mandou chamar os magos, os encantadores, feiticeiros, astrólogos, místicos, para interpretar o sonho. E exigiu que se revelasse o sonho, Mandou fazer um decreto. E quando Daniel ficou sabendo, como nós já lemos, ele pede um prazo, ora com seus amigos e busca uma revelação de Deus acerca do que estava acontecendo. Aí, o que significa esse sonho? O significado, de cada parte da estátua. Cada parte da estátua significa um império humano, um reino humano. E isso é importante para nós. Sabe por quê? Porque você vai ver na revelação de Apocalipse que nações estão incluídas naquilo. A Itália está incluída no Apocalipse. China, Rússia, Estados Unidos, Brasil. Você vai começar a estudar Apocalipse e você vai descobrir que essa simbologia toda, porque se você pegar o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7, você vai descobrir de uma outra forma, agora não a estátua, mas animais, porque cada nação tem um animal como símbolo, não sei se vocês sabem disso. Então você vai ver lá, olha, um leão com 2 asas, Babilônia. Aí Babilônia passa, vem os medo-persas, um urso com 3 costelas na boca. Está lá no capítulo 7 de Daniel.
Por quê? Por que Babilônia era um leão com asas? Agilidade, poder, força, e eles eram tão, a história diz que o exército babilônico era tão poderoso, que ele realmente punha medo em qualquer inimigo, por isso que todo mundo se entregava. Aí Babilônia passa, Nabucodonosor morre, Beltesazar vai morrendo, esse império humano enfraquece. Aí vem o Medo-Persa, o urso com 3 costelas. Por que o urso, símbolo dos Medo-Persas? Muito forte, mas com pouca agilidade. Mas era um exército terrível, por causa da sua força. Aí os Medo-Persas vêm, Dario, Ciro, e passa os Medo-Persas, e aí vem o Império Grego. Aí vem o Império Helênico, mas esse império ele só ganha força de verdade na pessoa de Alexandre o Grande, um menino prodígio. Aí explode o Império Grego, que lá no capítulo 7, no capítulo 8 de Daniel, é o símbolo de um bode com um chifre grande. Aí você vai ver lá no capítulo 7 e 8 de Daniel, que o carneiro também simboliza os Medo-Persas. Mas é a mesma história, nós vamos chegar lá. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Daniel, estão falando dessas nações: Babilônia, Medo-Persa, gregos, romanos. Aí Deus está pontuando a revelação do fim pelos impérios que vão passar pela terra. Aí você vai ver então que a cabeça de ouro, que lá no capítulo 7 é o leão com asas. Deus está dizendo: olha, o reino dos homens vai ter aí um império que vai reinar por um tempo. Depois que passa o império babilônico, vem os Medo-Persas. Aí esse império se expande, ele conquista, ele mata, ele faz um monte de coisa. Passa o Medo-Persa, já passou, viu? Isso era profecia, mas já aconteceu. Hoje para nós, 2020, século 21, isso é história, porque a revelação já se cumpriu. Então o Império Babilônico passou o Império Medo-Persa, que é o segundo, que é o cabeça de braços de prata e peito de prata, Medo-Persas. Aí você vai ver lá no capítulo 7 e 8 de Daniel, falando do urso, que é o símbolo dos Medo-Persas. Passou também. Aí vem os gregos, é um leopardo, 4 cabeças, asas. Lá está lá, depois nós vamos chegar lá. Aí você vai ver, o Império Grego passou. Aí depois que o Alexandre morre, o reino dele, o império dele se divide nos 4 generais. E aí eles ficaram brigando entre si para quem que ia. E por causa dessa briga interna, nasce um povo que são os itálicos, latinos. Nasce de um grupinho que cria uma cidade poderosa, que é Roma, e aí você vai ver que essa cidade começa a expandir, e conquista. O Império Romano ficou 500 anos no poder, 500 anos. Eles pegam de 27 a.C. e vão até 475, 76 depois de Cristo. Quando Cristo vem, quem está lá? O Império Romano. Mas já passou também. A revelação já foi. Deus está falando que o fim está próximo. É disso que Apocalipse está tratando. Olha o tempo, as épocas. O boi conhece o seu dono e o povo de Deus não conhece os sinais do tempo. Deus deixou revelado para nós olharmos na palavra acerca do que está para vir. Deus falou: olha, vai vir o Império Babilônico, já foi. Vai vir o Império Medo-Persa, já foi. Vai vir o Império Grego, já foi. Vai vir o Império Romano, já foi. Olha, o Cristo, o Messias virá, já veio, já foi. Bom, mas agora então? Agora nós precisamos entender, olhar para a palavra, para entender que no mundo espiritual há uma movimentação, há um mover do império das trevas agindo nas nações, e é isso que muita gente também não entende.
Quando a Bíblia diz que há principados, potestades, dominadores e hostes espirituais, do que Deus está dizendo? Que há no mundo espiritual, no império das trevas, forças agindo. E estas forças agem através de homens, através de nações. Então essa questão com a China, a guerra comercial, meu irmão, isso tem muito mais coisas embutidas do que você calcula. O que tem atrás de Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, América Latina, Europa, África, é muito mais do que as pessoas imaginam. Reis, reinos, nações, povos, guerras, pelejas. Por quê? Porque desde que o homem caiu, o homem está disputando. Maior igreja, maior povo, maior arrecadação, maior expressão, maior posição, né? Os homens estão andando atrás de quê? Títulos, posição, riqueza, fama, sucesso, porque isso caracteriza o reino dos homens, e é isso que a estátua está dizendo. Então, como eu já disse, cabeça de ouro, Império Babilônico. Já foi, irmãos? Já foi. Peito e braços de prata, Império Medo-Persa. O Império Babilônico foi de 600 a.C. a 539 a.C. Daniel 2, 36, 38 fala. O braços de prata aí, Medo-Persa, foi de 539 a 331 a.C. Daniel 2, 39 também fala sobre isso. Grande rei Dario. Aí cintura e coxas de bronze, Império Grego, famoso Alexandre o Grande. 331 a 168 a.C. Um império extremamente importante. Aí você vem pernas de ferro, Império Romano. E aí você vem aqui de 168 a 476. Porém, somente 27 a.C. é que Otaviano realmente decreta o império. Há um período aqui do nascimento do Império Romano. Mas na história a gente considera o império mesmo valendo e vigorando a partir de 27 a.C. Aí foi até 476. Daniel 40 está falando sobre isso. Daniel 2, 40. Então, aí nós vamos ver o que seriam os dedos de ferro e barro. 10 nações que dominam o mundo. Aí, presta atenção aqui. Acabou o Império Romano. O Império Romano, quando foi ali no 5º século, o Império Romano. Depois que passa o Império Romano, nós temos aí 10 nações que controlam o mundo, até hoje. 10 dedos, 10 nações. Lembra que a estátua tem 10 dedos? 10 nações. Depois que passou o período dos impérios, o que vigora no reino dos homens? As nações. China, Rússia, Itália, França. Quais são as nações com maior poderio militar? 01, Estados Unidos. Aí você tem Estados Unidos, que é uma potência militar. Você vai vendo o poderio dessa profecia pelo poder militar dessas nações. Estados Unidos, Inglaterra, fortíssima. Itália, fortíssima. Poderio militar italiano. França, Espanha. Aí você vai vendo G7, G10, G20, irmão, está na Bíblia. Porque há um esforço do homem. Eles estão querendo levantar um líder mundial, uma moeda mundial, um governo mundial. Isso está na Bíblia. Só que as pessoas, elas, por não estudarem a Bíblia, elas acabam não entendendo. Toda essa história de G7, G10, G12, G20, euro, uma só lei. Agora há um esforço mundial para que se tenha uma liderança mundial, uma voz que fale por todos. Você vai estudar comigo em Apocalipse, você vai ver no que isso vai resultar. Lembra quando Nimrod constrói Babel lá e ele constrói uma torre porque ele queria juntar tudo no mesmo lugar? Essa história é velha. O homem quer dominar, o homem quer congelar óvulos, os homens querem
a criogenia, se eu não estou enganado, acho que é uma ciência que congela o cara, porque eles acreditam que daqui a alguns anos você vai conseguir ressuscitar o cara, você vai ser Deus, você vai conseguir dar vida, tirar a vida. O homem, a ciência, tudo isso é uma forma do homem querer manter o controle, o domínio. Mas Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, o reino dos homens. Por isso que quando nós nos convertemos, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E a partir deste momento nós conseguimos entender que nós fazemos parte de um reino. Um reino. Então não é simplesmente uma igreja, uma denominação. Um reino, um rei. Lembra da profecia? Nabucodonosor tem um sonho, que uma pedra foi cortada sem auxílio de mão humana, e essa pedra que foi cortada, que simboliza Jesus, o reino de Jesus, ela é lançada no pé da estátua, e quando esta pedra bate no pé, toda a estátua desmancha, porque o reino de Deus não vai passar. O reino de Deus nunca vai ter fim. O problema é que Jesus veio como servo sofredor, porque na primeira vinda de Jesus ele veio para remir o homem dos seus pecados, mas na segunda vinda não. Todos os olhos verão, os ouvidos ouvirão, todo joelho se dobrará, daí todo mundo vai entender. Mas mesmo assim, a humanidade ainda, depois lá no milênio, Deus amarra Satanás por 1000 anos, e o homem vai continuar vivendo, Satanás preso. Aí me perguntaram assim: pastor, por que Deus vai prender Satanás? Para que o homem veja a sua própria maldade. O diabo, lógico que ele tenta, ele faz um monte de coisa, mas a maldade está dentro do ser humano. Aí depois vem o fim, nós vamos estudar isso detalhadamente. Por isso que é importante você entender essa questão de olhar para o Apocalipse, entendendo que sinais do fim. Nós temos que olhar para a Bíblia, temos que entender do que a palavra de Deus está dizendo. Então, terão 10 nações. Esses impérios acabaram, ficaram os 10 dedos. São 10 nações. Então, ao longo da história, houve tentativas para governar o mundo de maneira política e econômica. Ninguém poderia ultrapassar um período de tempo. Como ferro e argila, por um lado têm força, mas são frágeis. Alguns exemplos de nações que dominaram por parte o mundo por um período da história: Itália, Suíça, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem tentado unir os países, mesmo assim não consegue acabar com as guerras, porque sempre um país quer dominar. Por isso que na estátua está dizendo que tem barro e ferro. Por quê? Porque o reino dos homens, ele tem por um lado ele tem força, mas por outro lado ele é frágil. Por quê? Porque ninguém quer ceder para ninguém. A China quer ser melhor que os Estados Unidos, os Estados Unidos quer ser melhor que a China, a Rússia quer ser melhor que os Estados Unidos. Entendeu? Por isso que os dedos nunca se unem. Por isso que há guerras. Eles brigam por causa do petróleo, eles brigam por causa do minério, eles brigam por causa da grana, eles brigam por causa de influência. Por isso que na revelação da estátua, quando a pedra foi cortada e batida no pé da estátua, e ela foi esmiuçada, por quê? Porque este último reino, que é feroz, não tem. Você pode ver que no período, depois que acabaram os impérios, os 10 dedos, as 10 nações estão aí, mas não se juntam. Bom, vamos fazer uma unidade? Vamos. Bom, mas quem vai mandar? Por que a União Europeia está ruim?
porque ninguém quer ceder. Tá, tudo bem, nós vamos fazer uma parceria, uma só moeda, um só governo, mas quem vai ser o ministro? E por causa desse sentimento do homem de querer ser, de querer mandar, de querer estabelecer, de querer usufruir os seus benefícios, é que nunca o barro e o ferro se unem na revelação que Deus dá. Então, vamos concluir a aula de hoje. Lembre-se que toda terça nós vamos dar continuidade, vamos ter muita coisa ainda. Hoje é só a introdução, bem dizer. Daniel 2,45 diz: assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Nabucodonosor ficou impressionado com a precisão da revelação de Deus e se prostra diante de Daniel e reconhece o poder de Deus. Daniel 2, 46, 49. Se a estátua simboliza os reinos que se seguiriam ao Império Babilônico até hoje, o que significaria a pedra que destrói a estátua? Atos 4, 10 e 11 fala que a rocha é usada como um símbolo de Cristo. Então a enorme pedra derrubando o reino do mundo é Jesus em sua volta, quando virá para ser o rei dos reis. Então olha só, para a gente poder fechar, nós precisamos entender à luz da palavra de Deus que vai haver um fim. Mas o homem não quer saber dessa conversa. Se o homem entendesse que vai haver um fim, o homem mudaria a sua mentalidade. No reino de Deus, ninguém é maior, ninguém é melhor, todos somos servos. No reino de Deus, as pessoas se compadecem umas das outras. No reino de Deus, as pessoas se ajudam. No reino de Deus, não tem sentido você ter bilhões numa conta bancária, enquanto pessoas que estão do seu lado estão passando fome. Por isso que quando houve o avivamento de Atos, o que as pessoas fizeram? Pegavam tudo que tinham, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e a Bíblia diz: e ninguém tinha falta de nada. Olha a quantidade de gente que morre no mundo. Mas não tem comida para todos? Lógico que tem. Tem dinheiro para todos, comida para todos, roupa para todos. Mas então por que há essa desordem? Por causa do reino dos homens. Eu posso ter 20 pares de sapatos e eu não me importo se o meu vizinho não tem nenhum. Eu posso ter um monte de coisa e não me importa se o meu vizinho não tem nada. Sabe por quê? Porque no reino dos homens, olha o que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Bendito é o homem que confia em Deus e faz do Senhor a sua força. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Eu trabalho, eu conquisto, é meu dinheiro, meu esforço. Por isso que eu ajudo quem eu quero, se eu quero, a hora que eu quero, porque é meu suor, é meu dinheiro, é minha casa, é o meu carro, é a minha. Entende a crise? A crise é essa, porque tudo é meu. E o pior é que está na igreja. Haja vista dificuldades que muitos têm de comprar uma cesta básica para ofertar, ou de dar dízimo ou oferta para poder manter a igreja aberta, ou a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de poder ajudar uma pessoa que está com necessidade. Se a minha geladeira está cheia, o que me importa do vizinho? Né? A China é potência. O que importa se outras nações estão passando fome? As pessoas não pensam na humanidade como uma só carne, um só povo. Não, nós temos que ser maiores, melhores. E eu piso, eu engano,
É igual a política, a coisa mais linda que tem é política. Mas por que ela não funciona? Ganância. O cara entra na política pobre, depois de alguns mandatos sai rico. Por quê? Porque ele não trabalha para o povo. Ele não trabalha para o bem-estar de Três Lagoas. Ele não trabalha para o bem-estar do Mato Grosso do Sul. Ele não trabalha para o bem-estar da nação. Isso desde que o mundo existe e desde que o homem caiu é assim. Reino dos homens, reino de Deus, império das trevas. É disso que nós vamos tratar a partir das terças-feiras. Se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para a revelação da palavra, nós vamos ter uma postura diferente em relação à vida. Todo mundo vai morrer. Esses dias me falaram, o senhor é muito frio com esse negócio de morte. Eu falei, eu não sou frio, eu simplesmente tenho um entendimento bíblico. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus morre, Deus se alegra. Então nós precisamos estudar a revelação. Agora nós vamos estudar na terça que vem Daniel 7, Daniel 8, nós vamos estudar Daniel. Quando nós terminarmos Daniel, nós vamos entrar em Apocalipse. E aí você vai entendendo cada vez mais sobre essa questão das nações, porque tudo de Apocalipse está relacionado a isso. Itália, Israel, mundo árabe, Rússia, China, Estados Unidos, Brasil. Não pense você que Apocalipse, aquele monte de simbologia lá, que aquilo lá está falando de seres celestiais. Não, 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 você está enganado. Toda a revelação de Apocalipse tem a ver com nações, povos, tribos. O animal, você vai ver terça que vem. O leão com duas asas, Império Babilônico. O urso com as costelas, Medo-Persa. O leopardo, os gregos. Aí você vai descobrir, quando nós terminarmos o estudo de Apocalipse, que toda a revelação de Apocalipse está falando do reino de Deus, do reino dos homens, do império das trevas. O domínio do homem, o domínio de Deus e a guerra espiritual que envolve esses reinos. E aí você vai começar a entender que tem muita coisa aí que você precisa ficar de olho. Porque Jesus disse em Mateus 24 que nós deveríamos ficar atentos aos sinais. Nós precisamos ficar atentos aos sinais. Muitos dos sinais que a própria Bíblia diz e Apocalipse diz já se cumpriram. Mas o homem está preocupado com o quê? Copa do Mundo, Olimpíadas, corrida de Fórmula 1, NASCAR, Fórmula Indy. O que o homem está preocupado? Quem pula mais, quem corre mais, quem tem mais dinheiro, quem tem mais fama, quem tem mais seguidor no YouTube, quem tem mais seguidor, quem tem mais dinheiro, quem tem mais. Mas a Bíblia está dizendo que vai acabar. E o pior, quando acabar, não vai ter mais o que fazer. E as pessoas vão sofrer por causa do que a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer será salvo. Porque o mundo já acabou, irmão. Já foi. A história já teve fim. Nós só estamos terminando de viver os últimos momentos. Essa é a nossa aula de hoje. Deus abençoe. Terça-feira que vem a gente continua. Vamos orar. Pai, nós queremos orar, queremos agradecer por esse período. Quero agradecer por todos aqueles que acompanharam a Deus na sua casa, e que de alguma forma a gente possa ajudar a abrir o entendimento, e que o Espírito do Senhor possa revelar
o oculto e o escondido. E assim como Daniel era um homem que estava interessado no futuro, no final de todas as coisas, que a gente também tem esse sentimento, que tenhamos o pensamento, a preocupação de entender os sinais da volta, do fim e como que esses eventos podem acontecer. É isso que nós vamos fazer durante esses dias, ó Pai, nas terças-feiras. E agora eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, que o Senhor possa abençoar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um, desde agora e para todos sempre. Grande abraço, é com Deus.